começando isso daqui agora. Termodinâmica é a parte da física que estuda as transformações sofridas por um gás quando você muda as variáveis pressão, volume e temperatura. É lógico que vocês vão falar bem assim, mas Henrique, nós já estudamos isso nos conceitos anteriores. Sim, mas não estudaram o que acontece quando eu mudo a pressão, volume e temperatura. Nós apenas aprendemos a calcular qual a nova pressão, qual o novo volume, qual a nova temperatura, nos vários tipos de transformações que existem, nas transformações isobárica, isotérmica e isocórica, por exemplo, que é isovolumétrica. O problema é que quando você muda as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, você tem a formação de duas coisas fundamentais: calor e trabalho. Embora calor você já tenha estudado, e você, aluno que está vendo essa aula aqui, já tenha estudado o que é calor, que são as fórmulas que já estudamos anteriormente, nós vamos aprender uma nova coisa agora, que é trabalho dentro de um gás. No momento, então, primeira parte da termodinâmica, vamos aprender o que é trabalho dentro da termodinâmica. Então, vamos lá. Trabalho de um gás. Como nós já estudamos anteriormente, calor é energia em trânsito. E quando o calor se transfere de um corpo para outro, ele se transfere por meio de choques moleculares. E, portanto, ocorre uma transferência de energia dentro de um sistema. Acontece que o trabalho que nós vamos estudar nesse momento aqui são as trocas de calor que ocorrem dentro de um recipiente, só que sem haver mudança da temperatura. Pelo menos a princípio, tá bom? Imaginemos um recipiente. E dentro desse recipiente vou colocar aqui um êmbolo móvel. E aqui dentro desse recipiente eu tenho, naturalmente, um gás. Acontece que quando eu tenho gás dentro desse recipiente, eu posso aplicar nesse recipiente uma força F. E, por causa disso, o que pode acontecer? Esse êmbolo ele pode, portanto, se movimentar. E quando esse êmbolo se movimenta, o gás ele é comprimido. Ficou claro? Com respeito a essa parte de força, relação, nós já aprendemos lá no primeiro ano que trabalho é igual a força, porque aqui tem uma altura, né, inicial, e aqui você vai ter uma diferença de altura quando você vai mover o êmbolo. Trabalho, vocês já aprenderam, é força multiplicado pelo deslocamento. Mas só que força, nós aprendemos em hidrostática, é pressão. Nós aprendemos em hidrostática que pressão é igual a força dividido pela área. Então, eu posso dizer que força é igual a pressão multiplicado pela área do corpo. Então, podemos dizer o quê? Que trabalho é igual a pressão multiplicado pela área multiplicado por essa distância. Vamos chamar isso aqui, essa distância de altura agora. Deixa eu só recapitular isso aqui para a gente não esquecer. Isso aqui significa o quê? Altura. Isso aqui significa a área da figura. E isso aqui significa pressão. No segundo ano, o pessoal do segundo ano que está assistindo essa aula sabe que pressão, que volume, o que é? O volume de qualquer cilindro é o quê? O volume de qualquer prisma, aliás. É o quê, Leonardo? Desculpa, Leonardo, eu não entendi direito. Área da base vezes altura. Parabéns, Leonardo, do segundo ano do Colégio da ANA. Parabéns, velho. Vai aparecer agora no YouTube, tá? Então, o volume é igual ao quê? A área da base multiplicado pela altura. Isso daqui é a área da base multiplicado pela altura. Portanto, pessoal, eu apresento uma nova fórmula para vocês. Trabalho é pressão multiplicado pelo volume. Na verdade, é pressão multiplicado pela variação de volume. Porque, inicialmente, nós temos um gás que ele está numa determinada altura, determinado volume inicial, e quando você aplica essa força F, ele é pressionado por um volume menor. É como se fosse o êmbolo de uma seringa, que você tem uma determinada distância, e quando você aplica a força,
você tem um aumento de pressão e, consequentemente, uma diminuição de volume. De novo, você tem, quando você aplica a fita voltando, entendeu? Quando você tem um aumento de pressão, você tem, consequentemente, uma diminuição do volume. E lá dentro as moléculas ficam mais agitadas, porque quando aumenta, você tem um aumento de pressão, você tem um aumento da energia das moléculas. De novo, quando você aumenta a pressão, elas já ficam num espaço mais confinado, diminuindo o seu volume. E a pressão, que é a energia das moléculas na parede, que é a força que a molécula aplica nas paredes do recipiente, ela vai aumentando com o passar do tempo. Isso aqui, portanto, embora seja só um preciosismo da minha parte, que essa variação do volume é o quê? É o volume 2 menos o volume 1, ou seja, o volume final menos o volume inicial. Ficou claro? Consequentemente, o que significa isso? Se eu tenho uma variação de volume negativa, o que significa isso? Significa que eu tenho um trabalho menor do que zero. E se eu tenho uma variação de volume positiva, significa que eu tenho um trabalho maior do que zero. Nós dizemos que quando o trabalho é menor do que zero, o gás está sendo, anotem por favor, o gás está sendo comprimido, óbvio, o gás está sendo comprimido. Nós dizemos nessa situação que o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Essas palavras são importantes, tá? Anotem. Está realizado sobre o gás, ou seja, o gás recebe uma energia externa e ele está sendo pressionado. No outro caso que nós temos, trabalho maior do que zero, ou seja, uma variação do volume, nós dizemos que ele está sofrendo uma expansão. Consequentemente, o trabalho é realizado pelo gás. Ou seja, quando ele ele ganha o gás, o que acontece? O que está acontecendo nesse caso? Ele está ganhando energia, e, portanto, ele sofre uma expansão. Meus queridos amigos, essa aqui, meu amigo, é a fórmula básica de transformações gasosas. O trabalho que um gás ele pode receber ou que ele pode fazer. O trabalho realizado sobre o gás ou o trabalho realizado pelo gás. Ok? Graficamente falando, nós podemos representar isso dessa forma. Só um instante, por favor. Nós podemos expressar isso, na verdade, graficamente, dessa forma. Pressão pelo volume. E vamos pegar aqui uma transformação, eu vou representar nesse momento uma transformação isobárica, só para a gente poder ter uma ideia, né? Então você tem aqui um volume 1, e aqui você vai ter um volume 2. Aqui ponto A. Aqui ponto B. Nós podemos dizer que vem nesse sentido aqui. O problema, senhores, é que quando você faz a transformação, você tem que indicar também o sentido dela. O sentido dela é esse. Ficou claro? Esse gráfico que eu expliquei, esse gráfico que eu relacionei, chama-se gráfico de uma transformação gasosa. Ela vai do volume 1 até o volume 2, sob pressão constante. Mas, esse gráfico que eu expliquei aqui, ela é de uma expansão ou de uma compressão? Esse gráfico representa uma expansão. Por que é uma expansão? Porque quando eu faço o cálculo de volume 2 menos o volume 1, ou seja, o volume final menos o volume inicial, ele é o quê? Maior do que zero. Então esse gráfico é o gráfico de uma expansão, só para relacionar, é claro, né? Uma expansão isobárica. Entendido aqui? Expansão isobárica. E se é uma expansão isobárica, nós podemos calcular a área desse gráfico, que vai ser esse cara aqui. Pessoal, a área desse gráfico aqui, tecnicamente falando, né, matematicamente falando, em um gráfico pressão pelo volume, a área do gráfico é o próprio trabalho. Ficou claro? Tecnicamente, o gráfico pressão pelo volume
é o próprio trabalho, mesmo em gráficos diferentes. Não precisa ser necessariamente, algum aluno pode perguntar, Henrique, é necessariamente transformação isobárica? Claro que não. Para qualquer caso, em qualquer gráfico, pressão pelo volume. Observe esse outro exemplo aqui, Jennifer. Jennifer é namorada do Léo. Tu conheceu ela onde mesmo? Desculpa, essa piada é péssima. São dois, que eu tenho o volume 1. Não, já aceita aqui, querido. Todas as tribos, tá? Aqui ponto A, aqui ponto B. Fizermos o gráfico. De novo, eu vou colocar, nesse caso específico aqui, eu vou colocá-lo como se fosse uma... Ele passa de um volume 2 para um volume 1. Então, quando eu faço a diferença, né, entre o volume final e o volume inicial, ele é o quê? Menor do que zero. Lembra-se, eu chamo isso aqui de final e isso aqui é o inicial. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui significa início e aqui significa o fim da transformação. Nesse caso, portanto, eu tenho uma compressão. Mas eu falei para vocês que em um gráfico, que é o caso que a gente está falando aqui, em um gráfico pressão pelo volume, o trabalho é igual à área. Como é que vai ficar isso daqui? Essa área vai ser igual essa parte aqui vai ser a área. As áreas que nós vamos trabalhar, senhores, são as áreas básicas, né? A área de um quadrado, por exemplo, aqui, só relembrando, a área de um quadrado, ou a área de um retângulo, que vai ser o quê? A vezes B, por exemplo, que é A, que é B. Que A, que é B, a área é igual a A vezes B, isso vale tanto para um quadrado quanto para um retângulo, claro, né? Pode ser um triângulo. Área de um triângulo, o que é? É base vezes altura dividido por 2. Ou pode ser um trapézio. Que trapézio retângulo e trapézio equilátero. Trapézio isósceles. Aqui. Altura, base maior, base menor. Base maior, base menor. Então, como é que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. De modo trapézio, né? De modo geral, essas são as áreas básicas que nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que lembrar, trabalhar, tá bom? Não é complicado. Ok? Vamos fazer agora alguns exercícios de aplicação disso. Vamos ver como é que funciona esses cálculos, tá bom? Vamos lá agora.